Muito bem, boa noite a todos vocês. Dando continuidade às nossas aulas aqui de processo penal, na aula de hoje a gente vai tratar da chamada ação civil ex delito, tá? Então, conforme nós já tínhamos combinado nas aulas pretéritas, vamos tentar mesclar o estilo de aula, o tipo de aula de vocês. Vamos trabalhar com aulas ao vivo, em alguns momentos, que alguns preferem, e também com esses vídeos gravados, vídeos sempre breves, para facilitar que vocês possam baixar e possam acompanhar nos momentos aí de que vocês tenham um tempinho. Então, vídeos curtinhos para conciliar com aqueles que preferem essa forma. Tá? Então, para agradar a todos, né? Vamos lá, vamos trabalhar dessas duas formas, tá? A ação civil ex delito, pessoal. Então, olhem só o que a gente está falando. Uma ação civil trabalhada no Código de Processo Penal, exatamente, tá? Vocês vão encontrar a chamada ação civil a partir do artigo 63, então, Código de Processo, quem está acompanhando aí, vocês vão localizar a ação civil no artigo 63 do artigo 63 até o artigo 68 do Código de Processo Penal, tá? E essa ação civil ex delito nada mais é do que o direito que a vítima do delito tem de cobrar na esfera civil os danos que decorrem desse mesmo delito, tá? Então, o Código Penal já dizia, lá no artigo 91, então acompanhem pelo Código Penal, artigo 91, inciso 1, vou ler agora para vocês, diz assim: são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, a pessoa que foi vítima de um crime, vocês sabem já que as esferas são independentes, né? Existe a esfera criminal, existe a esfera civil e ali, em algumas hipóteses ainda pode existir a sanção na esfera administrativa. Então, alguém que pratica um homicídio vai ter a responsabilização criminal, além disso vai ter uma eventual responsabilização civil, os herdeiros vão entrar com pedindo, né, postulando os danos civis, os danos morais, materiais, lucros cessantes, os danos que decorrem aí da própria realização do crime, tá? E algumas outras situações ainda a gente pode ter crimes contra a administração pública, por exemplo, praticados por funcionários públicos, uma responsabilização administrativa ainda, né? Então, são várias esferas, inclusive o STJ tem uma súmula, para quem quiser anotar, a súmula 37, tá? Que diz que são cumuláveis as indenizações por danos materiais e morais decorrentes do mesmo fato, tá? Então, estamos falando aí de várias possibilidades de danos que podem advir da prática de um crime, né? Como eu falei, um homicídio pode ser que tenha deixado, além da família enlutada, danos materiais e, além disso, danos morais que serão cumulados, tá? Então, súmula 37 do STJ, tá? Outra coisa para a gente falar agora nesse início de aula aqui a respeito da ação civil ex delito é que a sentença penal condenatória, ela constitui título executivo judicial, tá? Aonde que nós temos essa previsão? Lá no artigo, já vou colocar aqui para vocês, só um momentinho, artigo 475N, tá? Então, esperem aí um minutinho, 475, artigo 475, só um minutinho, 475, opa, Ctrl F, 475N, tá, pessoal? Do Código de Processo Civil agora, tá? Então, lá no Código de Processo Civil, diz assim, são títulos executivos judiciais, tá? E aí, no inciso 2, diz assim, a sentença penal condenatória transitada em julgado, tá? O que isso tudo significa? Pessoal, isso significa que a vítima não vai precisar, a vítima de um crime, que dele resulte danos, seja, como eu falei, materiais ou morais, né?
essa vítima, ela não precisa entrar com uma ação de conhecimento na esfera civil para receber essa indenização decorrente desse delito. Essa sentença penal condenatória, ela já é um título executivo judicial. Portanto, a vítima, de posse dessa sentença, a vítima ou seus representantes, já vamos falar daqui a pouquinho do polo ativo dessa ação, mas, grosso modo, a vítima, ela pode pegar essa sentença penal condenatória e executá-la na esfera civil, tá? Por ela ser considerada um título judicial, um título executório judicial, tá? Então, é isso. A vítima já vai executar a sentença criminal, a sentença condenatória com trânsito em julgado, tá? Não vai precisar que o juízo civil diga que houve o fato, diga quem é que foi seu autor e que esteja demonstrada, então, a existência do dano material e do dano moral, tá, pessoal? Então, essa é a primeira noção aí que vocês têm que ter, que essa execução do julgado aí da sentença penal condenatória, ela vai encurtar o caminho da vítima, né? Vai ser muito mais fácil para que ela receba a reparação civil do que se ela tivesse que entrar com uma ação de conhecimento, com toda a produção probatória que decorre disso, tá bom? Então, essa é a primeira noção para vocês terem a respeito deste instituto chamado ação civil ex delito, tá? O primeiro artigo que trata da ação civil ex delito é o artigo 63 do Código de Processo Penal. Então, eu peço que vocês acompanhem aqui comigo a leitura, tá? Do artigo 63, que vai nos dizer o seguinte. Só eu localizar aqui o artigo 63, artigo 63, tá? O artigo 63 vai dizer o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, tá? Então, o que o artigo está nos falando? O artigo está nos dizendo de quem é a titularidade para a propositura dessa ação civil ex delito, tá? Então, quem é que pode ser o autor, né? O autor pode ser a vítima, né? Se não for um homicídio, se ela não tiver morrido, então a vítima do crime pode propor essa ação. O representante legal, caso ela seja menor, né? Ou também, se for declarado ausente essa vítima, né? Pode ser, ou então, uma declaração de ausência judicial, né? Ou for uma vítima que faleceu, poderão ser os seus herdeiros, tá? É isso o que diz, são essas as pessoas que vão figurar no polo ativo, que vão propor a ação de execução, né? A ação civil ex delito. E o parágrafo único do artigo 63 nos diz: transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Gente, aqui nós vamos nos socorrer do artigo 387 do Código de Processo Penal, que nos diz o seguinte, acompanhem aí. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, inciso 4º, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Pessoal, então, quando o juiz faz a sentença condenatória, prolata a sentença penal condenatória, no momento da condenação, ele já pode estabelecer um valor mínimo para o dano causado à vítima, aos seus representantes, aos seus herdeiros, tá? Então, esse valor mínimo já pode vir fixado, ou seja, liquidado na sentença penal condenatória. Nada impede que seja feita a liquidação da parte não liquidada, ou seja, o juiz criminal, ele já pode estabelecer esse valor mínimo, que não é valor máximo, ali já a própria lei diz, fixará valor mínimo. Então, a execução pode ser efetuada pelo valor fixado, esse valor mínimo fixado de acordo com o inciso 4, 387 do CPP, sem prejuízo, diz o parágrafo único do 63,
da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Então, o juiz da sentença penal condenatória pode estabelecer um valor mínimo de R$ 12.000, por exemplo, tá? Para a vítima em decorrência de um crime qualquer, e nada impede que a vítima possa demonstrar, ou seja, liquidar nessa ação civil, demonstrando que houve um valor acima desses 12.000, demonstrando então lá na execução, na ação civil ex delito, que houve um valor a mais. Então ela pode liquidar os 12, aliás, ela já tem esse valor liquidado dos 12.000 e ela pode liquidar o que exceder a esses 12.000. Ok? Então essa é a primeira análise que a gente faz, em seguidinho eu prossigo.